Quando se fala em futebol na Arábia Saudita, a imagem mais comum hoje em dia envolve craques internacionais, salários milionários e clubes gastando como gigantes europeus. Mas por trás desse espetáculo milionário existe uma realidade muito diferente, a dos clubes com menos recursos que atualmente vivem à margem na primeira divisão. No vídeo de hoje, o Gol de Canela explica como funciona essa divisão entre clubes milionários e clubes com menos recursos lá na Arábia Saudita. Durante décadas, o futebol da Arábia Saudita viveu à sombra das grandes potências do esporte. Apesar de ser um dos países mais tradicionais da Ásia Ocidental, com participações regulares em Copas do Mundo desde 1994, seu campeonato nacional era modesto, local e sem brilho internacional. Até meados da década de 2010, a Saudi Pro League, nome oficial da primeira divisão, era composta por clubes estaduais sustentados com recursos públicos e voltados basicamente para o torcedor local. Os clubes mais tradicionais, como Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser e Al Ahly, dominavam internamente, mas raramente chamavam a atenção fora do continente asiático. As coisas começaram a mudar em 2021, quando o governo criou um ambicioso programa para desenvolver o futebol profissional. Mas a verdadeira transformação só veio à tona em 2023, quando o Fundo de Investimento Público começou a comprar e administrar clubes locais. A partir daí, começou uma verdadeira divisão dentro do futebol saudita. De um lado ficaram os clubes privados, que recebem investimentos diretos do governo, e do outro, os clubes públicos, que são apenas supervisionados pelo Ministério dos Esportes. Esses últimos contam com subsídios do governo, assim como qualquer clube profissional na Arábia Saudita, mas ainda precisam do apoio de patrocinadores locais. Pegando como base os participantes da atual edição da Saudi Pro League, montamos essa lista para facilitar a nossa explicação. Os clubes privados que atualmente jogam a elite são o Al Hilal, o Al Nasser, o Al Ittihad, o Al Ahly e o Al Qadsiar. Os 4 primeiros possuem o Fundo de Investimento Público do governo saudita como acionista majoritário. Já o Al Qadsiar é controlado pela petrolífera estatal Saudi Aramco. Já o Al Ettifaq, Al Sabab, Al Taun, Al Fateh, Al Faiha, Al Riyad, Damak, Al Khalej, Al Eda, Al Kolod, Al Raed, Al Qadod e Al Orobar são considerados clubes públicos. É muito importante deixar claro que o Al Ettifaq é considerado público apenas por formalidade. Desde 2023, quando foi cogitada a sua compra por parte da SABIC, uma empresa estatal do governo, esse time vem recebendo uma injeção maior de verba pública, como forma de valorização pré-privatização. Segundo informações da própria imprensa saudita, na temporada 2024-2025, o governo saudita distribuiu 45 milhões de euros para cada um dos clubes públicos da Saudi Pro League, um valor até interessante, mas muito abaixo do que é gasto nos clubes privados. Para se ter uma ideia, Cristiano Ronaldo no Al Nasser recebe sozinho quase 200 milhões de euros por ano. O Al Sabab é, sem dúvidas, um dos times mais tradicionais e vencedores da Arábia Saudita. Já faturou 6 vezes o Campeonato Saudita e ainda possui 3 Copas do Rei. Foi nos anos 90 uma das principais bases da seleção saudita. Embora não tenha os mesmos recursos dos clubes privados, tem hoje uma das melhores estruturas futebolísticas do país. O Al Taun foi criado em 1956. Costuma competir por vagas em torneios continentais, mesmo com um orçamento mais limitado. Mas na temporada 2019-2020 foi a grande zebra do futebol saudita ao conquistar a Copa do Rei, o seu único grande título da história. Além disso, ainda terminou aquela temporada como vice-campeão da Saudi Pro League. Falando em zebra, o Al Fateh existe desde 1958, mas só ganhou notoriedade nacional em 2013, quando venceu de maneira surpreendente a Saudi Pro League. Com sede na cidade de Al-Hazar, uma das regiões mais populosas do país, com economia forte no setor agrícola e petrolífero, é considerado um dos maiores exemplos de gestões saudáveis dentro do futebol saudita. A tranquilidade econômica já permitiu que o clube apostasse nas contratações de alguns nomes conhecidos no cenário internacional.
Quem segue a mesma linha é o Al-Fayha. Fundado em 1953, esse time é conhecido por ter uma gestão considerada moderna, transparente e sem desperdícios. Isso fez o clube ser, durante anos, uma espécie de porta de entrada para jogadores estrangeiros no futebol saudita. Seu único grande título aconteceu em 2022, quando surpreendentemente venceu a Copa do Rei. Apesar de ser mais um clube com sede na capital saudita, o Al-Riyad não tem o mesmo glamour das equipes locais. Fundado em 1953, nunca conquistou títulos relevantes e passou boa parte do século XXI preso na segunda divisão. Conta atualmente com um elenco cheio de estrangeiros, mas a grande maioria veio de mercados alternativos. O Damak é um dos mais novos a participar da atual temporada da Saudi Pro League. Foi fundado em 1972. Desde sua promoção à elite em 2019, vem se mantendo com campanhas dignas. Tem uma torcida bem regional e um elenco considerado de baixo custo. Fundado em 1945, o Al-Khalej é um dos times mais antigos da Arábia Saudita, mas praticamente não tem tradição no futebol local. Vive historicamente uma gangorra entre a primeira e segunda divisão. Curiosamente, o seu foco está em várias outras modalidades esportivas, como handball e atletismo. O Al-Wehda é outro clube muito tradicional, não privatizado pelo governo. Existe desde 1946 e tem em sua história 2 conquistas da Copa do Rei. No entanto, eles já estão há décadas sem levantar um troféu. Para se ter uma ideia, sua última conquista de Copa do Rei foi em 1966. Nos últimos anos, vivem praticamente de altos e baixos, alternando entre a elite e a segunda divisão. Fundado em 1970, o Al-Khaled nunca conquistou títulos importantes e sua primeira participação na história da Saudi Pro League está acontecendo justamente na atual temporada. Apesar de, por enquanto, estar escapando do rebaixamento, seu futuro é uma verdadeira interrogação. O Al-Raed foi fundado em 1954. Apesar de ser um clube de muita tradição, nunca conquistou títulos de expressão no cenário nacional. Tem como principal característica a luta constante para se manter na elite. O Al-Qadod é um dos clubes mais novos a estrear na Saudi Pro League. Foi fundado em 1976. Estreou na elite nacional na temporada 2023-2024 e desde então se esforça para se consolidar, contando com uma estrutura modesta e elenco limitado. Por fim, o Al-Orobah foi fundado em 1975. É mais um clube público com pouca tradição no futebol local. Sua história é marcada por longos períodos nas divisões de acesso. A atual presença na elite é uma das fases mais importantes de sua trajetória. Mesmo com um orçamento modesto, o clube surpreendeu ao reforçar o elenco com jogadores experientes, buscando manter-se entre os principais do país. Vale ressaltar que 2 clubes privados já confirmaram acesso para a próxima edição da Saudi Pro League. São eles o Al Diriyah, propriedade da Diriyah Company, uma subsidiária da PIF, e o Neon, que pertence a uma empresa de mesmo nome ligada ao governo saudita. A ideia é que até 2030, ano em que a Arábia Saudita será sede de uma Copa do Mundo da FIFA, outros clubes sejam privatizados pelo governo ou cedidos a estatais locais. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!